Muito boa tarde a todos e a todas. Obviamente, dar as boas-vindas a esta reunião de Câmara Ordinária que se realiza no dia 7 de agosto. Cumprimentar os colegas do Executivo, cumprimentar, obviamente, os colaboradores do município aqui presentes, o público também aqui se faz sentir e notar. E, portanto, nos temos do regimento da reunião de Câmara. Começamos mesmo por aí, sendo esta uma reunião ordinária, eu ia questionar se da parte do público existe alguma questão que queiram colocar ao Executivo Municipal neste período de ordem do dia. Se o quiserem fazer, eu agradeço que se identifiquem para depois ficar em ata, está bem? Não sei se há alguma questão, Sr. Adelino. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público em geral, os cumprimentos. Eu, Presidente, queria começar pelo seguinte. Tenho recebido queixas de pessoas que moram na Rua da República, buracos na estrada, na entrada da rua, pelos moradores da Junta. Buracos enormes. Há na travessa da Costa do Castelo, onde termina a rua com o mesmo nome, uma tampa de coletor de transportes que está cheia de buracos que deviam ser tratados com alcatrão. Onde termina a rua da Costa do Castelo com a travessa da Costa do Castelo. Agora vou falar mais uma vez sobre a reputação das placas com o nome das ruas. Pois alguns já não se conhecem as letras com o nome, deviam ser pintadas ou serem substituídas. Também havia uma placa com a data e o nome do meu secretário de Estado, Nelson de Sousa, junto à ponte do Rio Grande da Tinta, na entrada para o Parque das Rodas. Foi destruída essa placa que estava fixada num bloco de pedra e que devia ser recuperada. Meu Presidente, as pessoas queixam-se de haver falta de limpeza em corte da erva nas ruas. Eu já tenho dito às pessoas que há produtos que deixaram de ser usados por isso é que a erva aumenta mais. São tóxicos. Mas depois dizendo que a Câmara utilizasse uma máquina para depois trago aqui uma fotografia que me deram com a erva muito grande. Esta fotografia pode ser a erva muito grande. Agora, para terminar, gostava de saber se o compromisso que foi lançado na campanha eleitoral de 2021 sobre o plano diretor municipal em que se falava em fazer esforços no sentido de criar, no sentido de criar uma zona industrial na freguesia da Rua dos Vinhos, nomeadamente numa zona próxima da Avenida do Barriga, se a Câmara continuasse a ser em realizar esse projeto. Em dito. Obrigado. Obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção do público aqui presente. Não? Se não houver, ok, muito obrigado. Não havendo mais nenhuma questão, eu vou, agradecendo obviamente as questões colocadas pelo Sr. Adelino Ramos, vou procurar responder a todas elas. Relativamente à questão da Rua da República e a questão do pavimento, nós temos noção que de facto há algumas artérias na parte antiga da vila que carecem de uma intervenção. A Rua da República é uma delas, ou seja, nós temos isso mais do que sinalizado, inclusivamente no plano de pavimentações da rede viária para este mandato, ou seja, até 2025, o plano plurianual de investimentos. Essa é uma das ações que está prevista, não será para este ano, porque o plano deste ano já está em concurso, aliás, em contrato, mas eu creio que, se na memória não me falha, é para 2024. Não tenho agora a certeza de memória, presente aqui o documento, mas de memória eu diria que é o 2024. Se não for, a única coisa que posso dizer é que será em 2025, porque não temos mandato para mais, como sabe. Portanto, aquilo que quero dizer é, sim, está sinalizado, sim, reconfirmamos que efetivamente é uma necessidade, e sim, o nosso objetivo é executar essa prioridade e não é só cortar por buracos, é fazer uma intervenção na Rua da República, nos termos do plano de pavimentações que está aprovado pela Assembleia Municipal também. Relativamente às placas toponímicas, nós temos feito esse esforço um pouco por todo o Conselho de dar os nomes de topónimos onde não existiam ainda, e portanto ainda recentemente tivemos a oportunidade de fazer isso um pouco por todo o Conselho e sobretudo na freguesia da Ruda. Naturalmente que essas questões de manutenção
são também importantes. Agora, tem que ver também com uma questão de prioridade de trabalhos. Nós só temos um pintor neste momento ao serviço do município e ele está neste momento a concluir umas intervenções que estão previstas fazer no Jardim Municipal. Depois temos intervenção no campo de futebol também, para irem ao encontro daquilo que é a empreitada que está em curso para a substituição do relevado sintético e, naturalmente, quando houver folga em termos de disponibilidade, será uma realidade. Ele também vai fazer uns trabalhos ainda na Praça de Touros, antes das corridas de touros. Portanto, enfim, no mapeamento das prioridades, esta questão da placa toponímica não é, neste momento, uma prioridade, tendo em conta que há outras que têm timings e que precisam de ter prioridade em relação a essa matéria. Relativamente à questão da limpeza e do corte de ervas, nós tivemos o cuidado de, quando abolimos a questão da aplicação dos fitofármacos, neste caso do glifosato, nós divulgámos isto amplamente, também nas cartas de água, etc. E, portanto, umas pessoas compreendem mais do que outras. Agora, a verdade é esta, nós tomámos essa opção conscientemente de que aplicar produtos fitofármacos com glifosato poderiam ter, segundo as informações que tínhamos, alguns efeitos nocivos naquilo que é a saúde e o bem-estar, não só das pessoas, mas também dos animais. E, portanto, optámos por deixar de aplicar o glifosato e, portanto, deixámos de fazer a tal monda química, e isso significa que as ervas crescem de uma forma mais vigorosa, e quando é o tempo delas, e ainda por cima, com estes fenómenos que nós temos, das alterações climáticas, em que chove muito e depois vem muito calor logo a seguir, bem, isto é natural, e qualquer pessoa que tenha um terreno em arruda hoje em dia percebe que isto não é conversa da treta, isto é uma inevitabilidade, isto é uma evidência. Hoje em dia, os terrenos são muito mais férteis no que diz respeito à produção deste tipo de infestantes e, portanto, nós temos que ter a capacidade de tentar reforçar as equipas, mas por outro lado temos também outra questão, que é, também com estas ondas de calor mais significativas e mais prolongadas, ainda esta semana é um bom exemplo disso. Nós tomámos uma medida que foi os funcionários operacionais do estaleiro municipal, do centro operacional municipal, agora estão a fazer jornada contínua. O que é que isto significa? Pegam às 7 da manhã e largam até às 13 horas, ou seja, porquê? Porque também não os vamos expor, numa altura destas, a climas e temperaturas de mais de 40 graus, porque isso é muito pesado do que diz respeito também àquilo que é a preservação da saúde dos nossos colaboradores, que nós, obviamente, temos que também, em primeira linha, preservar. E, portanto, nessa medida, há também restrições, quando há os alertas de proteção civil, dos riscos elevados de incêndio. A legislação portuguesa, neste momento, levanta também uma série de restrições até à limpeza mecanizada, ou seja, há alturas do ano, e cada vez mais frequentes, em que não é possível fazer esta limpeza mecanizada. E, portanto, é preciso que as pessoas percebam que esta realidade existe e que não são desculpas de agora. Estamos a tentar recuperar quando temos possibilidade de o fazer. E, portanto, temos as equipas a trabalhar. Não se vai conseguir, não consigo dizer se vai ser já amanhã ou depois que isso vai ser resolvido. Estamos a tentar recuperar algum atraso, obviamente que estamos a tentar fazer isso. E também vamos ter a oportunidade de lançar um novo concurso durante o próximo ano, até porque este ano está a acabar essa prestação de serviço externa de uma empresa que dá assessoria ao município também nessa matéria e, eventualmente, vamos ter que fazer opções políticas no sentido de saber se é preciso investir mais na limpeza mecanizada, etc. E, portanto, é essa a altura própria para o fazer. Até lá, alguma paciência, alguma cautela, perceber também que o município não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e também perceber que isto não é um tema que existe apenas no município da Ruda. Eu sei que os municípios da Ruda estão preocupados sobretudo com o município da Ruda, e claro que sim, e bem, mas basta olhar um bocadinho à volta para perceber que isto não é um tema exclusivo da Ruda dos Vinhos e, portanto, é isso que temos que perceber. Relativamente à sua questão sobre a zona industrial de Ar de Barriga proposta em processo de revisão do PDM, a resposta é sim, ou seja, nós estamos a tentar, com a CCDR, salvaguardar essa matéria. Eventualmente não será logo com a revisão do PDM, será depois com um instrumento a posteriori, nomeadamente com um plano pormenor, eventualmente, mas sim está sinalizada essa pretensão e a CCDR está a trabalhar connosco numa solução programática para que esse objetivo seja alcançado. Sim. Penso que respondi às questões todas que... É aquela situação da placa que se encontra vandalizada. Pronto, eu não sei se justificará fazer uma nova placa, porque aquilo foi o lançamento da primeira pedra. Já houve a inauguração a seguir, eventualmente pode não se justificar, mas é uma questão que depois tem que ter. É uma comunicação que passa à Câmara, pronto.
Sim, agradeço, mas O resto é com calma. eventualmente poderá não fazer sentido uma vez que foi o lançamento da primeira pedra, ou seja, não há... Muito bem. Penso que respondi às questões, não havendo mais nenhuma questão, iria entrar então no período antes da ordem do dia. Antes de dar a palavra aos seus vereadores, tenho aqui umas 4 ou 5 notas que queria partilhar com os colegas e com a Câmara. Enfim, ontem foi a primeira novena da festa de agosto, que marca o início da festa em honra de Nossa Senhora da Salvação e das festas do Conselho. Obviamente que os programas são conhecidos, um convite a todos para participarem dentro daquilo que é habitual, um agradecimento a todos os que contribuem para que a festa seja possível e a compreensão também àqueles que são mais afetados por estes dias, que sempre vêem mais de maior barulho nas ruas, etc. E, portanto, um apelo a todos para que a festa corra na perfeição. Hoje trazemos à reunião de Câmara dois tópicos importantes, que é o plano de coordenação da festa e também no perspectiva de proteção civil e a questão do normativo das largadas de touros e, portanto, estamos em querer que tudo está feito e assegurado para que as coisas corram bem e que os arrodenses tenham mais um motivo de orgulho nas suas festas de agosto. Queria depois dar nota também relativamente a alguns procedimentos pré-contratuais, concursos já lançados e prazos, etc. Relativamente à questão do mercadinho da Ruda, nesta que é a primeira fase, digamos assim, do mercadinho, para ver se conseguimos retomar as obras. Portanto, o prazo de apresentação de propostas termina no dia de hoje e, portanto, ao final do dia se tivermos sucesso com esta diligência ou não. Relativamente à questão das obras de adaptação da USF, portanto, da Unidade de Saúde Familiar, dia 11 será o termo do prazo para a apresentação das propostas. No que diz respeito ao saneamento do Carrasqueiro, portanto, a conclusão da bacia do Carrasqueiro em termos de saneamento da rede em baixa e da substituição da conduta da estação elevatória até à estação elevatória da Etar da Ruda, junto ao Parque das Rotas e à Ponte dos Afetos, foi hoje a abertura de propostas e, portanto, tivemos 7 propostas apresentadas, sendo que 3 são acima do valor e tendencialmente serão de excluir e 4 estão dentro dos parâmetros do concurso, portanto, eventualmente reunirá condições para ser adjudicado uma das propostas de acordo com o programa do concurso. Enfim, muito gostaríamos que as obras se iniciassem ainda durante o mês de setembro e finalizar até ao final do ano em curso, 31 de dezembro, será ambicioso, mas não impossível. Vamos ver se conseguimos alcançar esse desidrato. Depois, dar nota também da empreitada da substituição do campo de relvado sintético municipal. Já iniciaram os trabalhos de remoção pela empresa Mondo, que foi a adjudicatária do concurso. Enfim, dentro das próximas semanas está programado já a colocação da relva sobrante nos locais destinados para o efeito. Eu recordo que é junto ao pavilhão polidesportivo, nos centros escolares de Arranhó e Casal do Telheiro também, e em zonas adjacentes, embora na zona adjacente nós tenhamos que fazer uma intervenção ainda prévia de aproveitar para substituir o coletor que lá está numa das zonas em que esta expansão existirá. E no que diz respeito àquilo que mais interessa, que é a questão do novo relvado sintético, portanto, a confirmação que eu tenho à data de hoje da empresa Mondo é que o prazo de 31 de agosto, desculpem, é para ser respeitado, portanto, tudo indica que as coisas correrão bem nesse aspecto. O ponto de situação sobre o plano de pavimentações, aquilo que eu posso dizer aos colegas é que já o contrato assinado com a empresa Pragosa, foi a entidade que ganhou o concurso. A empresa fecha agora durante 15 dias neste mês de agosto, mas está previsto iniciar os trabalhos em setembro, no início de setembro, e, portanto, o objetivo é concluir também até 31 de dezembro. Acho que neste não há grandes dúvidas que vai ser possível as intervenções. Depois, dá nota também do seguinte: o Rudalab, nós tivemos a candidatura para a instalação do laboratório, o Food for Sustainability concorreu a esta asta pública, ganhando-a, e, portanto, o que está previsto também é que o início dos trabalhos de instalação do laboratório sejam em setembro, com probabilidade de ficarem concluídos em outubro. É esse o nosso objetivo, ter 2 meses, que era o que previa o contrato para esse efeito. Finalmente, dar nota que no próximo dia 12 de agosto, às 10h30, será a inauguração do complexo de pádel na Quinta da Fonte do Ouro. Naturalmente que a empresa concessionária, o Ruda Fun Paddle, fará a seguir os convites oficialmente, mas
de todo modo, ficam já com essa nota em conformidade. Portanto, para já era tudo o que eu tinha para colocar neste ponto antes da ordem do dia. Agora, naturalmente, aceitarei as inscrições dos colegas para o que entenderem por conveniente. Tenho já a inscrição do Sr. Vereador Paulo Pinto. Ok, muito bem, já registrei todas as intervenções. Pela ordem, faz favor, Sr. Vereador Paulo Pinto. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, colegas do Executivo, colaboradores do município, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, público em geral. Dar aqui algumas notas que me parecem importantes. Está já praticamente acabada a limpeza da Ribeira das Salemas, como tinha dito, aliás, na última reunião de Câmara. Mais para o final do mês, também dependendo da disponibilidade da empresa que nos vai fazer esse trabalho, vamos proceder à limpeza da Ribeira da Barriga. Este trabalho tem que ser feito todo manualmente devido à exiguidade do espaço, digamos assim. Do rio entre a Alcoela de cima e a Alcoela de baixo, portanto, que é com maquinaria mais pesada. E também, que lá está, aquilo que já tinha dito na última reunião e que é importante para que as coisas fiquem também claras, da desmatação seletiva, porquanto da eliminação das espécies invasoras, leia-se canas, silvas, nos taludes e no pico dos taludes do Rio Grande da Pipa, em toda a sua extensão mais urbana, e evitando, e sublinho isto, evitando a todo custo a entrada de máquinas pesadas no leito do rio, naturalmente, para preservação do próprio ecossistema. Dizer-vos também que recebemos já os relatórios do ISA, do Instituto Superior de Agronomia, relativamente a vários trabalhos que tinham sido pedidos no que se refere a algumas árvores. Estou-me a recordar das palmeiras da urbanização da Fonte do Ouro, dos eucaliptos na Baixa do Linhô, de um sobreiro também, e dizer-vos o seguinte, no que respeita e porque está em espaço público, naturalmente, às palmeiras da Fonte do Ouro, as mesmas vão ser podadas no final de agosto. É isto que temos efetivamente já, final de agosto, início de setembro, que temos já alinhavado com a empresa que o vai fazer, porque isto obedece a algumas questões técnicas também para equilibrar as copas e tudo mais. Dar-vos nota que, no que respeita aos eucaliptos da Baixa do Linhô, estando os mesmos em propriedade privada, o proprietário vai ser notificado da necessidade de fazer a poda dos mesmos, de acordo com as premissas que constam do próprio relatório do ISA, perdão. E, por fim, no que respeita ao sobreiro, propriamente dito, sendo uma espécie protegida, temos que pedir um parecer ao ICNF, e de qualquer das formas essa poda só pode ser feita entre novembro e março, mas vamos naturalmente dar a devida sequência. Uma questão muito importante para nós, a obra da EATAR, Fábrica de Água da Rua dos Vinhos, está a arrancar, e está a arrancar tive a oportunidade com o Sr. Presidente na passada sexta-feira, termos estado no local, a visitar a montagem do estaleiro da empresa adjudicatária que irá levar a cabo a empreitada. Portanto, dar-vos nota que o timing está efetivamente a ser cumprido. Depois, gostava também de vos dizer que o projeto Recolha Bio, portanto, a recolha seletiva de biorresíduos, compostagem doméstica e comunitária em Ruda dos Vinhos, num projeto que nos candidatámos via CIM, vai estar no ar nos meses de setembro e de outubro, com a cedência de cerca de mais 200 compostores domésticos e também com a colocação dos compostores comunitários, com ações de formação vária, quer para os municípios em geral, quer para elementos do Centro Operacional Municipal e que estão adscritos às juntas de freguesia, e também nas próprias escolas, porque entendemos que devemos envolver as escolas, porque os miúdos, mais do que ninguém, têm a capacidade de influenciar os pais para que o processo de compostagem, como forma de desviar biorresíduos na origem, para além efetivamente da recolha seletiva, são uma boa forma de cumprirmos metas que são extraordinariamente ambiciosas,
para 2030, ainda que nestes 3 primeiros anos sejam mais softs, mas são muito ambiciosas e que temos que tudo fazer para que as mesmas possam ser cumpridas, desviando biorresíduos, portanto, resíduos orgânicos na origem e também com o tema da compostagem comunitária. Dar nota, por fim, que as perdas de água e também consumos não faturados de água, no acumulado do primeiro semestre do ano, estamos a falar de 27,77%, ou seja, comparando com o período homólogo de 2022, estamos 1,5% abaixo, a fazer o nosso caminho. Sabíamos de antemão que agora, à medida que vamos apertando, vai sendo mais difícil. Isto é um processo never-ending, temos que continuar permanentemente, porque o mínimo descuido é a morte do artista e rapidamente podemos ter um revés. De qualquer das formas, com substituições de troços de conduta e tudo mais, e porque o segundo semestre normalmente nos dá uma folguinha, acho que vamos lá conseguir chegar. Todavia, julho, e ainda não há dado de julho, é sempre um mês terrível. É o pior mês do ano e, olhando assim intuitivamente para aquilo que aconteceu, com muitas rupturas e tudo mais, volta a não ser seguramente um mês brilhante, mas é um trabalho que temos que continuar. Obrigado. Palavra ao Sr. Vice-Presidente. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar os presentes, Sr. Presidente, colegas do Executivo também, os colaboradores do município, Sr. Presidente da Assembleia Municipal e também o público. Dar-vos aqui também algumas notas, começar pelo saldo das Academias de Verão, que é um saldo positivo com a participação de 3 jovens na semana de 24 a 28 e depois um destaque muito especial para aquilo que foi um dos momentos mais impactantes daquilo que foi a vida nacional, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Ruda, o Conselho da Ruda também disse presente essa participação. Dar-vos aqui algumas notas. Foram feitas vistorias de diferentes infraestruturas espalhadas pelo Conselho, com a possibilidade de lotação máxima de 1.196 peregrinos. Tivemos um total de 1.002 peregrinos no território e deixar aqui também um agradecimento muito especial a um conjunto muito alargado de entidades, começar pelo Serviço Municipalizado de Proteção Civil, que teve aqui um papel fundamental, sem o qual nada disto tinha sido possível, mas também a GNR, os bombeiros voluntários também, a Saúde Pública, o COP da Ruda, da Ranhol, de Santiago, as entidades de acolhimento. Depois uma palavra muito importante também, um conjunto muito extenso e muito dinâmico e muito resiliente dos voluntários que fizeram face a todas estas necessidades que foram constantes. Também uma palavra, obviamente, para as famílias de acolhimento que conseguiram estar à altura deste desafio, que é este encontro multicultural de todos estes peregrinos que chegaram até nós. E depois, por último, mas não menos importância, muito pelo contrário, ao COM, a todos os nossos colaboradores do município que estiveram também capacitados para estas necessidades que foram sendo cotidianas, nomeadamente na recolha de RS, US e de um conjunto de situações que foram muito importantes. O saldo é muito positivo. Houve 2 casos que também não queria deixar de assinalar aqui, porque a resposta também foi existente e esteve à altura daquilo que for uma situação mais complexa. Verificou-se a queda de uma peregrina que foi tratada no Hospital de Vila Franca, da qual resultou a fratura de um braço, e também um ataque epilético de uma peregrina italiana no caminho do Parque Tejo, que também foi assistida no Hospital de Vila Franca de Xira. Portanto, a resposta existiu, testou toda esta programação da logística que foi sendo feita ao longo de meses para que nada falhasse neste período de grandes desafios muito intensos. Viram as imagens a nível nacional, a nível local também, a resposta foi à altura daquilo que foi o espelho a nível nacional. As nacionalidades foram essencialmente portugueses do Equador, de Espanha e de Itália. Ainda não está tudo terminado, ainda hoje de manhã saíram 3 autocarros de multiuso com peregrinos do Equador para atividades em Algés, mas o grosso daquilo que foi esta presença já partiu, ainda ontem, cerca da meia-noite, em Santiago, partiu um grupo de peregrinos que estava em Santiago, e à data de hoje a informação que temos, sendo que a atualização é muito ao minuto, são de 429 peregrinos ainda em Arruda e alguma remanescência ainda, nomeadamente em famílias de acolhimento, em Arranhol. Passando
para algo diferente em termos das questões da cultura. Dar aqui a nota também do saldo muito positivo naquilo que foram as sessões nas Cardosas do Cinema ao Ar Livre, já tinha falado aqui nisso, foi a última sessão, agora recentemente, numa colaboração muito ampla de entidades, nas quais o município também foi uma dessas entidades, uma média muito interessante de sessões, o que faz também deixar aqui a possibilidade e a antevisão de continuarmos com este projeto, porque foi muito participado. Como o Sr. Presidente também já disse, as festas em honra de Nossa Senhora da Salvação já estão aí, já começaram. É sempre ingrato deixar aqui alguns destaques, porque a programação é variada, mas é possível identificar aqui alguns momentos, para lá da componente religiosa que já foi aqui evocada e que ocorre até dia 15, nomeadamente a exposição e publicação do Morgado. Aliás, no final depois terei convites para distribuir pelo Executivo também. O Festival de Folclore e aquilo que acaba por ser o cabeça de cartaz desta programação, que é a presença, muitos anos depois, da banda mítica Chutes e Pontapés em Arruda dos Vinhos no dia 12. Depois também algo que já faz parte da identidade do ADN destas festas, que é o Ajaz no Terreno, no dia 13, o Dia Municipal das Tertúlias no dia 14, com almoço e largada noturna, também a procissão secular e concerto também no dia 15, largadas diurnas 16 e 17 e a Feira Taurina e a Corrida de Touros a 17 também. Aqui uma evocação também muito especial, neste último caso, para os forcados da Ruda dos Vinhos e para a despedida das arenas do Pedro Belbuto, do Sabino, que é conhecido de todos nós. Também no dia 18, depois, para terminar, e com chave de ouro, o fado com Vanessa Dias. Há aqui uma forte participação das associações, dos grupos informais, dos comerciantes, também do Café Creme, que também temos que destacar. E só uma nota rápida em termos de educação, para destacar aqui as atividades de verão, com uma participação também maciça, e a plataforma GI, que já foi aqui evocada, e que é também um salto qualitativo em termos de contacto também com os encarregados de educação, que está a recepcionar as candidaturas para o transporte escolar, para a ASE, a AEC, a AFES, e alimentação. E só, mesmo para terminar, o PLEG, que vem anunciado na contracapa da revista da festa, que já tem os livros encomendados e está em processo de entrega por parte das editoras, com o levantamento na primeira semana de setembro e a obrigatoriedade de candidatura no GIAG. E só os parabéns aos 48 anos da Sociedade Criativa e Cultural de Alcobendas de Cima. E é só isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Palavra ao Sr. Vereador João Pedro Rodrigues, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, restante Executivo, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, público aqui presente, funcionários do município. No fundo, o que eu gostaria de deixar aqui era um agradecimento público a todos os que estiveram envolvidos naquele que representou o maior evento da organização a nível nacional de sempre e número absoluto de pessoas num só local, segundo o Sr. Ministro da Administração Interna, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Aqui, no fundo, acompanhando aquilo que o Sr. Vice-Presidente disse, não só um obrigado público a todos os funcionários da Câmara Municipal, da GNR, Bombeiros, Proteção Civil, famílias de acolhimento, associações e coletividades, às paróquias da Ruda, de Santiago e Arranhol, aos escoteiros, a vários arrudenses anónimos, ao EJAF, às demais empresas que apoiaram de todas as maneiras possíveis. Um agradecimento especial também a todos os voluntários em geral, porque mesmo aquilo que, como o Sr. Vice-Presidente disse, mesmo aquilo que não correu menos bem foi ultrapassado com a vontade de querer e a vontade de desenvolver e de fazer mais de todos os envolvidos nesta Jornada Mundial da Juventude. Contudo, houve efetivamente situações que merecem no futuro uma reflexão profunda da Câmara Municipal. Se queremos um município igual para todos, se queremos iguais oportunidades, uma verdadeira coesão territorial, teremos necessariamente de dotar todas as freguesias do Conselho de equipamentos municipais capazes de dar resposta a eventos deste género, nomeadamente a nível de confecção de refeições com 200, 300 pessoas. Sob pena de concretamente ser impossível acolher e melhorar a capacidade de resposta do município, tanto no presente como no futuro, fora da sede do Conselho. Uma última nota para parabenizar publicamente aquilo que temos de melhor. Os Anima Christi, um grupo católico de música composto por vários arrudenses e que um dos cofundadores é funcionário do município, o Nuno Libânio,
E também uma saudação especial à Quinta de São Sebastião, uma vez que a escolha do vinho rosé Quinta de São Sebastião Dona Aninhas Reserva foi uma das escolhas do chefe Vítor Sobral para acompanhar o menu servido ao Papa Francisco no seu regresso a Roma. Isto só é prova que realmente a Ruda tem vinhos de excelência e que, como a Quinta de São Sebastião tem lançado ultimamente, a Ruda rota dos vinhos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Palavra à Sra. Vereadora Sandra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes na sala. Oficialmente, as festas em honra de Nossa Senhora da Salvação começaram ontem. Aproveito para expressar os nossos votos de que corram bem, efetivamente em ambiente festivo, e que não se verifiquem quaisquer incidentes. Na sequência do que já foi falado aqui pelo Sr. Adelino Ramos, já foi comentado pelo Sr. Presidente, eu também entendo que já falei vezes suficientes na questão da limpeza e manutenção dos espaços públicos. Com a aproximação dos dias altos da festa e com a visita de mais forasteiros, estamos mais ou menos na mesma, o que é de lamentar enquanto cartão de visita desta vila. Compreende-se a opção de não utilização de fitofármacos e compreende-se a dificuldade no controle do crescimento deste tipo de vegetação, mas tem de se arranjar uma solução. Falou há pouco, por outro tema, na necessidade de priorizar e parece-me que a limpeza da vila tem de ser uma questão prioritária. Em relação à festa, por que razão há este ano um concerto com entradas pagas? Sabemos que já aconteceu no passado, mas não é propriamente habitual e por isso questiono qual é o critério. E já agora, qual é o valor despendido com isso? Por que razão é que a largada de touros de dia 13, ou seja, a que aconteceria no sábado mais próximo do feriado dia 15, iniciada no ano passado, não é realizada este ano? Continuamos a receber algumas queixas de tertúlias e associações descontentes com o facto da Câmara organizar as festas e depois informar do que vai fazer, em vez de partir da ideia de fazer a organização das festas em conjunto com essas mesmas tertúlias e associações, como aliás já havíamos sugerido no ano passado. Por fim, o que é que se passa com o site do município, que nesta fase seria um bom meio de difusão de informação sobre os festejos? Muito obrigada. Muito obrigado pelas questões. Sobre os agradecimentos do Sr. Vereador, agradecer as intervenções de todos, antes de mais, sem distinguir, questão da igualdade, agradecer as intervenções de todos. Vou-me concentrar nas questões mais diretas que foram colocadas, não levam a mal, mas sobre a questão da Jornada Mundial da Juventude, em concreto, a questão colocada sobre as infraestruturas, eu creio que o Sr. Vice-Presidente poderá responder com maior detalhe. Relativamente às questões da Sra. Vereadora Sandra, e sobre a questão da limpeza, também concordo consigo, já falámos demasiadas vezes e eu também não me quero repetir na resposta que dei há pouco, portanto, remeto para essas declarações que têm 20 minutos, daquilo que referi e que mantenho. A única coisa que queria comentar sobre isso é que não está tudo como há 15 dias atrás, isso eu tenho que dizer, porque seria injusto para aqueles que todos os dias dão o seu melhor naquilo que é um esforço diário e permanente de manutenção da vila e do concelho e, portanto, não subscrevo isso que disse, que está tudo praticamente na mesma, não está, e houve trabalho que foi feito e está a ser feito, e agora a questão é que é sempre um trabalho inglório, porque a partir do momento em que um funcionário passa a cortar uma erva, nós sabemos que no dia seguinte ela já está a crescer outra vez, e, portanto, é muito ingrato, é um trabalho muito ingrato. Mas pronto, tem que ser feito e que está a ser feito. Agora, não nos concentremos só no pormenor da erva, porque há todo um conjunto vasto de preocupações que nos devem exigir a nossa atenção e foco. Relativamente às questões colocadas sobre a festa. Começando pela questão do dia 13. O dia 13, tive a oportunidade, do ano passado, às tertúlias, dizer que nós estávamos a retomar em 2022, depois de 2 anos de interregno da pandemia, as largadas de touro, e uma vez que o calendário permitia que dia 13, uma vez que era sábado, pudesse existir uma largada de touros, a nossa proposta era, até porque tivemos 2 anos de interregno de touros na rua, a nossa proposta foi fazer uma largada adicional a dia 13, mas essa largada adicional a dia 13 também foi dito, e pode ser confirmado por qualquer tertuliano que tenha estado nessa reunião, que ela era excepcional, ou seja, era excepcional tendo em conta o contexto específico do retomar das atividades pós-pandemia
e pelo facto do calendário permitir que, sendo um sábado, pudéssemos ter na realidade 2 dias 14 com 2 largadas noturnas. Foi isso que foi dito na reunião. Ora, este ano o dia 13 é um domingo, não é um sábado, e portanto também torna um bocadinho mais complicado também nessa perspectiva, até porque dia 14, enfim, para os tertulianos é um dia especial, mas não deixa de ser um dia útil de trabalho, e sendo uma segunda-feira, naturalmente que estas questões têm que ser vistas também com a questão do calendário. E, portanto, não houve nenhum compromisso assumido pelo atual Executivo Municipal que a questão do dia 13 de agosto, da largada introduzida o ano passado excepcionalmente, se tornasse regra. Pronto, isso quer que fique claro, e isso pode ser confirmado com qualquer das tertúlias que tenha estado presente na reunião, que estiveram quase todas. Este ano, confesso que recebemos, e eu próprio recebi um telefonema de um dos representantes das tertúlias a dizer se havia disponibilidade do município de fazer a largada do dia 13, e eu o que disse foi: não está previsto, como sabem, não está previsto. No entanto, se os tertulianos se organizarem e disserem ok, nós disponibilizamos os touros e pagamos os touros, naturalmente que o município não fecha essa porta. O que faremos é antecipar o calendário previsto para a colocação das tronqueiras, e dia 13 haverá condições para haver largada de touros, se as tertúlias assim o desejarem, e o desejarem é pagar os touros que iriam ser largados na largada de touros. Parece-me que houve reuniões sobre essa matéria, não houve consenso das tertúlias para que isso fosse uma realidade, e portanto não existe largada de dia 13, porque efetivamente não se chegaram a acordo para esta questão dos touros. Devo dizer que isto não é uma novidade. Se repararmos as festas do Sobral, que é o município vizinho, um dia de largadas é pago pelas tertúlias do Sobral, e portanto nem sequer é nada de novo isto que estamos a propor. Aqui infelizmente não houve consenso para essa matéria, há noutros sítios, aqui não houve, mas não foi por vontade da Câmara que esse consenso não existiu, antes pelo contrário. Portanto, essa é a resposta para não existir largada dia 13. Relativamente à questão de eventual percepção de não existir vontade da Câmara em ouvir as associações ou tertúlias no enquadramento da festa, não é de modo alguma a percepção que eu tenho, e mais do que percepção que seria sempre subjetiva, vou apresentar factos. Ou seja, a AJAV volta a fazer uma tenda eletrónica, de música eletrónica, com o After Party, coisa que iniciámos o ano passado e que se mantém, e aliás agora conseguimos também com a GNR, a quem agradeço, alargarem mais 1 hora o funcionamento dessa tenda, que vai funcionar nos dias 11, nos dias 12 e no dia 14. Conseguimos também uma nova organização para a festa, que é a Confraria Equestre, que vai ter um apontamento muito interessante, diria eu, num sítio da festa que não é habitual ter, ali junto ao Centro de Convívio Sénior, e portanto é mais uma entidade que participa na festa. O 30º aniversário da Tertúlia ao Piriquita é também um bom exemplo do que estamos a dizer, ou seja, vai haver uma parceria também connosco para se fazer a cerimónia, esta festa do 30º aniversário, como já fizemos noutras tertúlias no passado, e portanto houve, e há sempre a preocupação da Câmara que está disponível para acolher boas sugestões para o programa. Agora, naturalmente, que o grosso do programa é um programa que já está sedimentado e que a Câmara, enquanto principal entidade organizadora e financiadora da festa, também tem que defender e preservar, até porque é uma matéria que estamos a candidatar a património imaterial, e o Sr. Vice-Presidente tem uma entrevista muito interessante que recomendo a leitura também na revista da Voz Ribatejana sobre esta matéria, e portanto naturalmente é sempre uma matéria muito relevante que nós temos. Sobre o espetáculo dos chutes e pontapés ser cobrado, enfim, nós, para trazer uma banda desta envergadura, enfim, eu não sou, cada um terá os seus gostos, agora há indiscutivelmente uma realidade, os chutes e pontapés é a principal banda de rock português, pelo menos no que diz respeito à sua longevidade, isso não há dúvida nenhuma, e no que respeita também aos fãs e ao número de discos editados. E, portanto, é uma banda que tem um cachê muito significativo e merecido, obviamente, por força da sua carreira ao longo dos anos, e portanto, a única hipótese que o município tinha de ter uma banda desta envergadura a tocar em Arruda era das duas uma, ou contratá-la, e isso significava que nós iríamos quase duplicar, mais do que duplicar o orçamento previsto da festa, ou encontrar uma parceria pública ou privada, neste caso através de uma entidade produtora deste tipo de espetáculos, que permitisse que a Câmara pudesse trazer
este espetáculo ao Conselho da Ruda dos Vinhos e permitir, com um preço acessível, que esta principal banda de rock portuguesa pudesse tocar em Arruda dos Vinhos 33 anos depois da última vez em que tocou em Arruda dos Vinhos. Não são 33 anos, fica a faltar um dia para os 33 anos, porque eles vieram no dia 13 de agosto de 1990 e nós, se tudo correr bem, eles vêm no dia anterior, dia 12 de agosto deste ano. E, portanto, foi a única hipótese que tivemos, foi conseguir fazer esta parceria público-privada. O que é que o município, com toda a transparência, vai, de alguma forma, assumir a responsabilidade do concerto. Vai assumir a responsabilidade da segurança no concerto e na vedação do recinto do espetáculo, para que o espetáculo decorra de acordo com as normas previstas para o efeito. Tudo o resto é investimento do parceiro privado, que vai naturalmente pagar o cachê e todos os custos de produção associados a um espetáculo desta natureza. Obviamente que uma parceria, para funcionar, tem que ser boa para todas as partes. No nosso entendimento, é boa para o município porque permite proporcionar um espetáculo desta magnitude aos arrudenses a um preço acessível. Se nós tivermos em conta que para ver esta banda, por exemplo, em Lisboa, se tivermos que pagar um Coliseu dos Recreios ou o pavilhão Atlético, agora que eu não sei mais assim, chama-se Altice Arena, enfim, se calhar as pessoas pagam no mínimo 20 ou 30 euros por bilhete, têm custo de deslocação, têm que almoçar ou jantar, neste caso eventualmente jantar, e portanto estamos a falar de valores completamente diferentes do que proporcionar que as pessoas possam vir ao pavilhão multiuso, ao recinto multiuso, assistir ao concerto dos chutes e pontapés. E por outro lado, como disse muito bem, não é caso único em Arruda dos Vinhos. Nós, na altura da pandemia, enfim, em 2021, por força também daquilo que eram os compromissos que já tínhamos assumido com artistas como o Zamor Electro e o Camané, fizemos um espetáculo desta natureza na Praça de Touros com bilhetes, enfim, eram 5 euros o bilhete na altura, e portanto foi diferenciado nessa perspectiva. Mas no passado, e no outro dia os serviços estávamos a falar sobre isso lá em cima, alguém recordava isso, ou seja, em 2003, na festa de agosto, o GNR vieram tocar à Arruda, em 2003. Eu não vou aqui comparar as bandas, isto é uma matéria que for subjetiva, mas em 2003 houve esses bilhetes. Na altura, em 2003, o preço dos bilhetes já foi 10 euros, aliás, confirmado pelos serviços, e portanto, de 2003 para cá, entre outras coisas que mudaram, foi o valor do salário mínimo nacional e daquilo que é a perspectiva remuneratória dos portugueses melhorou, apesar de existirem outras dificuldades, como todos sabem. E portanto, eu diria que até a taxa de esforço não é comparável com aquela que existiu em 2003 para ver o concerto do GNR, e portanto, aquilo que tenho presente é que a venda dos bilhetes está a correr relativamente bem, e portanto esperemos que seja um sucesso, e só foi possível com esta parceria público-privada. Penso que de alguma forma respondi a todas as questões. No site, falta-me só dizer que o problema que existe neste momento no site tem que ver com o servidor da Oeste Sim, onde o nosso site também está adstrito, e que há problemas no servidor da SIM que contaminam, neste caso, o nosso site, e portanto, tanto quanto possível, segundo o que me informaram, hoje ao final do dia estaria a situação resolvida. Vamos ver se estará, mas é a informação que tenho. Passava a palavra ao vice por causa daquela questão da jornada. Sim, em relação à questão das refeições, tudo se resume a uma frase muito simples, que é o facto de que não é da responsabilidade, nunca foi, não está no protocolo estabelecido pelo município para a Jornada Mundial da Juventude, a questão das refeições. As refeições não são da responsabilidade do município. O que ficou estabelecido foram questões como as dos transportes, do ponto de vista meramente interno, a questão das infraestruturas e a sua vistoria e disponibilização, a questão de limpezas, a questão dos chuveiros que foram montados, nomeadamente no Tardós dos bombeiros de Arruda, e também alguma manutenção em Santiago e Arranhó também, mas em tempo algum ficou determinado que as refeições seriam da responsabilidade do município. Não o são, foram fornecidas, foram feitos protocolos com entidades, estou-me a lembrar, por exemplo, da Santa Casa também, mas isso é completamente alheio à nossa responsabilidade. Aliás, durante as reuniões, foi dada uma sugestão por mim
para a questão das refeições, apesar de não ser essa a nossa responsabilidade, que é infraestruturas que estariam à partida preparadas para fazer face a essa situação, que são os refeitórios dos centros escolares, e foi sugerido que essas refeições fossem efetuadas e fossem preparadas pela empresa que fornece a alimentação aos nossos alunos, que é a Gertal. Essa sugestão foi deixada, não foi seguida, foi contratualizada de outra forma. Houve protocolos também e um entendimento também com algumas entidades locais, nomeadamente o Intermarché, o Pingo Doce, a Telepisa, que fizeram face também a essas situações, não aos pequenos almoços, mas as outras refeições, sendo que algumas também não eram feitas cá, eram feitas em Lisboa e nos espaços onde estavam a haver essas atividades. Apesar de tudo, nós também, como isto é um esforço conjunto, fizemos chegar um e-mail aos agentes económicos locais, nomeadamente à restauração, no sentido de os alertar para esta situação de estar cerca de um milhar de peregrinos de diferentes nacionalidades no nosso concelho, e para os precaver, caso quisessem participar de alguma maneira, fizessem uma revisão aos seus estoques e preparassem algum tipo de emenda própria para os peregrinos. Portanto, toda esta situação das refeições é alheia. O que aconteceu relativamente à situação reportada pelo Sr. Vereador foi aquilo que foi o habitual, foram vestorias que foram efetuadas, nomeadamente por parte da Sra. Delegada de Saúde, que detectou uma situação que atempadamente foi retificada e se arranjou um cenário alternativo para fazer face àquilo que eram respostas que tinham que ser dadas, e torno a repetir, não pelo município. E a situação ficou ultrapassada na boa tradição da nossa hospitalidade do concelho. Portanto, foi só isso. Muito bem. Penso que estão todas as questões respondidas. Vamos passar então para o período da ordem do dia. Neste ponto, nós temos duas atas para votar, uma relativamente à reunião realizada no passado dia 10 de julho em Vila Vedra, e outra que é a última reunião do dia 24 de julho. Relativamente à ata da reunião do dia 10 de julho, penso que ela foi distribuída atempadamente, os senhores vereadores puderam naturalmente vê-la, e portanto não sei se há alguma questão quanto à ata. Se não houver, eu iria colocar então esta ata da reunião realizada no dia 10 de julho à votação, questionando os senhores vereadores quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com uma abstenção do Sr. Vereador Paulo Pires, que não tem estado presente. Bem. Seguidamente, temos então o ponto 2 da reunião, que é a ata da reunião que realizámos no dia 24 de julho. Não sei se há alguma questão dos vereadores quanto a esta ata. Não havendo, podemos então colocar a ata à votação. Eu questiono quem vota contra, quem se abstém. Eu abstenho, não tive presente também, mas enalteço o vosso trabalho meritório, que tive o cuidado também já de visionar no vídeo, e portanto está aprovada com 2 abstenções. Muito bem. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o terceiro. Eu iria pedir aos senhores vereadores para poder fazer a apresentação conjunta dos pontos 3 e 4. Os pontos 3 e 4 da ordem de trabalhos dizem respeito, portanto, a alterações ao orçamento e às opções do plano, no caso a 7ª e 8ª alteração. No fundo, estas alterações têm que ver com necessidades de reforço de algumas rúbricas. Destacaria então a questão dos estudos com o PDM. Este reforço de 6.640 euros tem que ver com o mapa de ruído que nós temos que atualizar e que temos que contratar um serviço para esse efeito externo. As festas em honra de Nossa Senhora da Salvação, que tem uma alocação de bens, na alocação de bens é preciso reforçar com mais 5.500 euros. Transferências de competências na área da saúde, no que diz respeito à manutenção e conservação dos imóveis, tem aqui um reforço que tem que ver com aquela obra que já referi no PAOD, da adaptação da USF, que está neste momento em prazo para a apresentação de proposta até dia 11 de agosto. As refeições escolares, temos aqui um reforço também que tem que ver mais com o número de refeições servidas do que com o valor unitário que tem aumentado e, portanto, tem também receita associada, mas temos que aumentar a despesa do orçamento em conformidade. A aquisição de combustíveis para instalações escolares também tem aqui um reforço de 10.000 euros. Reforço da habitação pública no concelho. Estamos a falar da eletrificação da habitação contetorizada junto aos caçadores, tem aqui também uma necessidade de reforço por força de trabalho que a rede vai ter que desenvolver. A iluminação pública
encargos com o consumo de energia temos um reforço de 30 mil euros. Depois temos aqui também o reforço da aquisição de recolha e tratamento de efluentes, saneamento, a aquisição de serviço de recolha e tratamento de RSUs, também com um reforço de 22 mil euros, e a limpeza e desobstrução de rios, com mais 22.900 euros. Eu creio que estes trabalhos do Sr. Vereador há pouco já deu nota no PAUA. A conservação e reparação de maquinaria e equipamentos de transporte, com 7 mil euros de necessidade de reforço, encargos com saúde, 10 mil euros, e IVA a liquidar, junto da AT, também um reforço de 15 mil euros. Fundamentalmente, são estas as principais notas de destaque desta que é a 7ª e 8ª alteração ao orçamento, e neste caso em concreto os pontos 3 e 4, respectivamente, da nossa ordem de trabalhos de hoje. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos. Não havendo, o que é que diz? Sim, o 7º é para ratificação. A 7ª alteração, que é o ponto 3, ok? Pronto, é esse que vamos votar em separado, começando então pelo ponto 3, questiono quem vota contra, quem se abstém, é então aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores do PSD. Seguidamente, do ponto 4 da ordem de trabalhos, vou então também colocar à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores do PSD. O ponto 5º, portanto, é um ponto que diz respeito à alteração ao empréstimo no valor de 2,6 milhões de euros, que foi aprovado, a proposta foi aprovada na reunião de Câmara do passado dia 10 de julho em Vila Vedra. No fundo, na sequência da fase da apresentação das propostas, houve algumas questões por parte dos bancos e a manifestação de incapacidade dos mesmos em estabelecer prazos de carência de capital inferior aos prazos de utilização de empréstimo. Ou seja, apesar da lei prever essa possibilidade, é uma lei recente, eu tive o cuidado de explicar isso na reunião em causa, e por isso, enfim, não é possível haver uma diferenciação entre aquilo que é o prazo da carência de capital e o prazo da utilização do empréstimo, e o objetivo do princípio é que este empréstimo seja contratualizado e, portanto, há que harmonizar para que os bancos possam concorrer estas duas variáveis. E, portanto, a nossa proposta é ser conservador aqui no que diz respeito a esta harmonização, ou seja, é propor o alinhamento do prazo da utilização do empréstimo com o prazo do capital, da carência de capital, ou seja, vamos alterar o período de utilização de 3 para 2 anos, assim é que é, e portanto com isto também estamos a ser conservadores naquilo que é a projeção a médio e longo prazo da dívida e o esforço orçamental para, no fundo, o pagamento dessa mesma dívida. Por outro lado, a banca também não está habituada, nem tem programação preparada para a contratualização de uma taxa de juros cujo indexante tenha um prazo inferior ao das prestações e, portanto, a nossa proposta inicial era que o indexante fosse a Euribor a 3 meses e, então, assim, a nossa proposta passa a que a Euribor seja, o indexante seja a 6 meses, por forma a ser compatível também com o período da amortização que está aqui previsto na prestação de cada uma das prestações. Penso que é isso que está aqui em causa com esta alteração. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Faz favor, Sr. Vereador João Pedro. Eu fico realmente um bocadinho preocupado com a forma simples, tranquila, como o Sr. Presidente acaba de dizer, que o município acaba por ser duplamente mais onerado com esta proposta. Esta pequena ratificação que o Sr. Presidente fala, e que, aliás, logo no dia, tanto eu como o Sr. Presidente tivemos informação de um técnico que trabalha há anos na elaboração de contratos que nos disse que era impossível fazer. Por acaso estávamos em Vila Vedra, calhou, em Vila Vedra, falámos logo nisto, e logo aí este município disse-me, tanto a mim como a si, que isto era impossível. Era impossível fazer uma utilização a 3 anos com uma preferência de 2. Portanto, não poderá contrariar, sabe que é verdade. E depois, quando a situação é medita desta maneira, eu não sou, nem tenho que ser
experiente em direito financeiro, nem em contratação de empréstimo, mas o que fiz foi, junto das pessoas que conheço, tentar informar. E aquilo que me confirmaram é que também era impossível. E pensei, há qualquer coisa aqui que está a escapar. Eu não posso acreditar que a Câmara Municipal traz a uma reunião de Câmara uma proposta de contratualização de um empréstimo de 2,6 milhões de euros e que está a propor uma coisa que os bancos não vão aceitar. Nem a taxa Euribor, nem a forma como é feita a utilização face ao período de carência. Portanto, aquilo que é deliberado a dia 10/7, das duas uma, ou houve uma falta de preparação prévia que devia ter sido feita, falar com os bancos se era ou era viável fazer isto, ou então é um tiro ao lado. Porque efetivamente, eu não me preocupo, até porque disse isto no dia 10, está em ata, foi provado, eu não me preocupo a questão dos 3 para 2. Porque, muito sinceramente, das duas uma, ou o Sr. Presidente incumpria com os documentos previsionais deste empréstimo, ou incumpria com o plano de pavimentação que aprovámos até 2025. Portanto, das duas uma, como eu acredito que dos dois o Sr. Presidente tem todo o interesse em que até 2025 este empréstimo seja usado na totalidade, eu não tinha dúvidas que estar 3 ou estar 2 era indiferente. Relativamente à Euribor, basta uma pequena pesquisa para perceber que não é a mesma coisa. Uma Euribor a 3 meses ou uma Euribor a 6 meses. Portanto, a primeira pergunta que se coloca é qual é o valor final que o município prevê pagar por este empréstimo de 2,6 milhões de euros, acrescido da Euribor a 6 meses de spread. Isto é a primeira pergunta. Depois, a segunda pergunta que tem a ver com uma questão que pode ser de semântica, mas nos consideramos, há um lapso, provavelmente é isso, que diz que a passagem de utilização de 3 anos para 2 anos é uma medida que desonera ao máximo as gerações futuras. E aquilo que eu pergunto é, se passássemos do empréstimo de 15 anos para 10 anos, eu podia perceber que há aí pode haver um ganho para as gerações futuras de utilização. Se o período de carência se mantém, é indiferente se se utiliza se se utilizaria no 3º ano ou não. Isto também foi uma das coisas que lhe disseram em Vila Vera, que não disseram a mim. Portanto, esta questão da desoneração ao máximo das gerações futuras, pergunto onde é que existe. E depois, também lhe pergunto se, fazendo no fundo estas contas, havendo no fundo a utilização deste empréstimo em 2 anos, havendo no fundo a previsão de contratualização deste empréstimo ainda neste ano, e sabendo que as vias municipais necessitam de beneficiação, se não fará sentido antecipar algumas obras que existem no plano, nomeadamente um reforço daquelas que existem em 2025, e que muito provavelmente quando chegarmos a 2025 o valor que está, no fundo, pensado para essas obras poderá não ser suficiente, porque essas estradas vão se degradando todos os anos. Portanto, uma vez mais pergunto, tal como dissemos na discussão do plano de pavimentação, tal como dissemos no dia 10/7, é verdade, há um lapso da proposta, a deliberação é de 10/7, não é de 12. Mas isso é uma questão de pormenor. Mas realmente há aqui a pergunta que se deixa, que é, por que razão deixar para 2025 o plano de pavimentação ou obras de beneficiação de vias municipais que hoje já precisam de ser intervencionadas? Portanto, deixo estas questões e gostaria muito de ter respostas. Bom, eu vou, Sr. Vereador, obrigado pelas questões. Eu vou repetir aquilo que disse na intervenção inicial e que talvez tenha passado despercebido ao Sr. Vereador, inclusive aquilo que está escrito na proposta. Quem redige as propostas de empréstimos é quem religia no passado, ou seja, é o chefe da divisão financeira. De todo modo, e é o mesmo, de todo modo, aquilo que eu queria enfatizar é o seguinte: não há, a meu ver, e o senhor também é jurista, pode ver, não há nenhuma ilegalidade na proposta que foi apresentada.
o que há é neste momento, não preparação dos bancos em face de uma alteração legislativa que no momento em que nós aprovamos, no dia 10/7, já estava em vigor, mas tinha 2 ou 3 dias. O que há é uma impreparação dos bancos para acomodar um período de utilização do empréstimo que seja diferente do período da carência de capital. Bom, essa é a primeira questão que lhe queria dizer, enfatizando aquilo que está clarinho como a água, penso eu, na proposta. E, portanto, eu mantenho total confiança nos serviços técnicos do município sobre esta matéria e sobre a legalidade das propostas que apresentam para deliberação na reunião de Câmara, e não me levará a mal. Eu não sei qual é que seria a sua postura se estivesse nesta função, mas não está, tenho que responder apenas por mim. Não me levará a mal, mas com todo o respeito que eu tenha pelos municípios que desempenham funções e que são funcionários de entidades financeiras ou bancárias, eu não tomo como certo imediatamente aquilo que me dizem no final de uma reunião de Câmara, em que podem não ter interesse em concorrer a entidade bancária que é a entidade patronal da pessoa, e portanto eu não vou tomar como certo uma afirmação que um funcionário de um banco no final de uma reunião de Câmara me diz. O que eu lhe disse foi, naturalmente, que o Bruno, que é o técnico responsável por esta matéria, fará uma avaliação desta situação. Foi o que fez, assim que regressou de férias, fez essa avaliação e faz esta proposta de alteração que tem a naturalidade de quem está com transparência a agir esta matéria. E, portanto, não vejo que haja nenhuma necessidade de alguma incomodidade da minha parte em propor esta alteração ao período de empréstimo. Estamos a tempo. O prazo de apresentação das propostas é até, se a memória não me falha, 25 ou 24 de agosto, por essa altura, e, portanto, temos tempo, até porque este ponto vem para ratificar, significa isto que já se deu andamento ao processo, precisamente para que o concurso não perigasse, e, portanto, não me parece que haja grande alteração sobre esta matéria. Ou seja, confio que a legalidade da proposta anterior existia. O que não existiu foi a capacidade dos bancos de se terem adaptado à alteração legislativa que tinha dias para permitir que estas operações fossem, no fundo, realizadas, não é? Portanto, parece-me que há um problema de falta de correspondência bancária perante uma alteração legislativa. E pronto, isto é uma fase de adaptação. Naturalmente que este não será o único município a pedir um empréstimo nestas condições, mas encaro isso com a naturalidade e, portanto, o que fizemos foi, dentro das alternativas que tínhamos, era ou parar o processo de empréstimo e fazer uma proposta nova. Não me pareceu isso razoável, até pela questão dos financiamentos que estão aqui dependentes e também daquilo que é a sua preocupação legítima e que também é a nossa, de executar o plano de pavimentações. E, portanto, não podemos adiar esta matéria, porque temos que ter recursos para implementar o plano de pavimentações, entre outros investimentos que estão mapeados no anexo da proposta, que se mantém, como viram. E, portanto, qual é que foi a nossa postura? Foi tentar salvaguardar o procedimento que já estava em curso, por uma questão de economia processual, e dizer claramente que, no caso, o que iríamos alterar era, então, dos 3 anos de utilização passar a 2, e, portanto, naturalmente que isto significa que vamos começar a pagar mais cedo a totalidade do empréstimo, porque se tivéssemos a possibilidade de utilizar parte do capital só no final dos 3 anos, iríamos prolongar o pagamento de uma parte do capital e, portanto, quando se coloca este termo, significa isto que há uma antecipação do pagamento do empréstimo e, portanto, teoricamente, eu diria, quanto mais cedo pagarmos, mais cedo desonderamos as gerações futuras. E quanto mais cedo pagarmos, significa que vamos ter menos juros a pagar. E, portanto, é esse o raciocínio quando se escreve na proposta aquilo que se escreveu e que mereceu o seu reparo. Lá ver uma coisa, sobre a questão do plano de pavimentações, ele está aprovado, não está em alteração, ou seja, e para ser alterado teria que haver uma deliberação da Câmara Municipal a propor a sua alteração e uma deliberação final da Assembleia Municipal a aprovar ou não essa proposta da Câmara Municipal. Portanto, não está nas nossas cogitações imediatas a fazer qualquer alteração ao plano de pavimentações e, portanto, se tudo correr ceteris paribus, ou seja, dentro daquilo que é a expectativa que nós temos, o nosso objetivo é, de facto, que em setembro venha a proposta final de aprovação ou não do empréstimo à decisão superior da Assembleia Municipal. Se a decisão for favorável,
aquilo que vamos fazer é ainda ter tempo de remeter o processo para o Tribunal de Contas e poder inscrever o montante do empréstimo na totalidade ou parcialmente, logo se verá, mas à partida não será na totalidade, para o orçamento, na proposta de orçamento para 2024, que aproveito, aliás, para também referir que já tive a oportunidade de convidar e convocar os seus vereadores e também os grupos parlamentares e as comissões políticas para uma reunião, no vosso caso, no próximo dia 13 de novembro, para podermos trabalhar em conjunto estas matérias de elaboração dos documentos de gestão previsional para 2024 e, portanto, nessa altura teremos toda a oportunidade de, com tempo e com a devida antecedência, até porque estamos a convocar a reunião com pelo menos 2 meses de antecedência, de podermos trabalhar em conjunto a execução não só do orçamento, mas também do empréstimo e do plano de pavimentações, e eventualmente, se for esse o entendimento dos seus vereadores, trazer novamente esse tema à colação. Basicamente é isto que está aqui em causa e, portanto, estamos tranquilos com a proposta que apresentamos, que é numa perspectiva de economia processual, de aproveitar o processo que já foi aberto, que já teve custos para o município com o lançamento deste processo e que, no fundo, o objetivo a garantir é esse, é que haja uma deliberação da Assembleia Municipal em setembro, que permita que depois o Tribunal de Contas se pronuncie e inscrever a receita na proposta de orçamento para 2024. Fundamentalmente, são estes os pressupostos que se mantêm e que vamos querer levar por diante. Muito obrigado. Tem a ver com o esclarecimento que primeiro, não sei se é uma forma de tentar confundir as pessoas. Eu fui claro. Eu não falei a realidade, depois na gravação, eu falei impossível. Foi esta a palavra usada por todas as pessoas com quem falei relativamente a este tema, que era impossível. Se é legal, se não é legal, quer dizer, mal seria quando estamos a pôr em causa, e foi posto em causa pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Ruda há 10 anos, mal seria se estivéssemos a pôr em causa que a Câmara faz deliberações ilegais, ou faz propostas ilegais. O que eu disse foi aquilo que me transmitiu, que era impossível fazer uma proposta para este tipo de empréstimo na forma como estava. Segundo, já na altura disse que a questão dos 3 ou dos 2 anos era indiferente, porque todos sabíamos que ou o Sr. Presidente cumpria o plano de pavimentação ou cumpria o que estava, no fundo, o prazo máximo que estava previsível neste empréstimo. Dos dois, e repito aquilo que disse há pouco e que disse no dia 10/7, dos dois tenho a perfeita consciência que o Sr. Presidente prefere cumprir o plano e prefere usar a totalidade deste empréstimo até 2025 de forma a conseguir, no fundo, aproveitar ao máximo e honorar futuros executivos municipais com a dívida que daí havia. E depois há outra coisa, que é, quando se diz que se desonera por usar menos um ano, mesmo que seja uma questão, no fundo, de perspectiva e de estimativa, não sendo uma questão objetiva, porque sabíamos que ia ser usado em 2 anos e não em 3, a verdade é esta, Sr. Presidente. Se a troca dos 3 para os 2 foi a troca de Euribor a 3 meses para Euribor a 6 meses, não trocaram 6 por meia dúzia. Saíram prejudicados. E é isto que é preciso ser dito, Sr. Presidente. A Câmara Municipal, ao tomar esta posição, sai prejudicada. Esta taxa beneficia quem na Câmara Municipal? Quem é que ganha com esta proposta face à que existe de dia 10/7? Portanto, digam-nos quem é que ganha com isto. Portanto, e depois, eu acho que há pelo menos uma pergunta, já que não respondeu a mais nenhuma, pelo menos uma pergunta que tem que ser respondida, que é qual é o valor final que se estima que a Câmara Municipal irá pagar por este pedido de empréstimo de 2,6 milhões de euros com taxa Euribor a 6 meses, mais spread. Ou também não tem essa previsão? Vereador, eu queria dizer-lhe o seguinte: a proposta está feita de acordo com aquilo que é os limites de endividamento municipal. Ou seja, no fundo, nós estamos a respeitar aquilo que é o limite de endividamento municipal e estamos longe, estou em crer,
que esta proposta é feita com a razoabilidade, com a ponderação de quem à data de hoje pode afirmar com perentoriedade que estou convencidíssimo que no final do pagamento do empréstimo, ou mesmo durante aquilo que é a execução, o município da Ruda não terá que ir a um programa de ajustamento financeiro para repor o equilíbrio financeiro do município, como teve que existir no PAEL no passado. Essa é a minha convicção clara e fica registada em ata, e onde os senhores quiserem, essa é a minha convicção principal. E estou convencido também que quanto mais cedo começarmos a amortizar o empréstimo, menos juros tendencialmente vamos pagar e, portanto, menos oneroso será para o município e para as gerações vindouras os encargos com o empréstimo. Não vou quantificar à data de hoje, não vou quantificar, mas penso que é uma operação fácil de perceber, quer dizer, e não há nenhum propósito no Sr. Presidente da Câmara confundir ninguém. O Sr. Presidente da Câmara usa transparência, de frontalidade e está disponível sempre para ouvir críticas. Agora, termos como querer confundir a população é uma coisa que eu, para mim, tenho como desadequado, para não lhe dizer outra coisa, e, portanto, rejeito liminarmente esse tipo de epítetos. Dito isto, queria lhe dizer mais uma coisa, que é, há um princípio sacrossanto naquilo que é a gestão da administração pública, que é o princípio da legalidade. E, portanto, as propostas que a administração pública faz e os atos administrativos que emana obedecem ao sacrosanto princípio da legalidade. E, portanto, para mim, o termo impossível existe quando se verifica que é impossível do ponto de vista legal. Não sendo impossível do ponto de vista legal, é o mercado que dirá se, mesmo assim, é viável ou não. Portanto, impossível não será. E, portanto, se o mercado o que está a dizer é que não está preparado para isto, nós temos duas opções. Ou esperamos que o mercado se prepare para isto, que não sabemos quando será, ou ao abrigo de um princípio também importante, que é a economia processual, para tentar garantir que em 2024, eu fui muito claro nisto, o objetivo, aprovar em setembro na Assembleia, para termos a capacidade de, em novembro, aprovar o orçamento já com a receita prevista do empréstimo, no fundo, o nosso objetivo foi este. Foi aproveitar aquilo que já existia para garantir aquilo que é importante garantir, que é condições ao município para fazer aquilo que ainda não está feito e que é preciso fazer. E não nos vamos centrar exclusivamente na questão da discussão do plano de pavimentações, porque há mais vida para além do déficit, não sei se era assim que se dizia, o nosso saudoso Jorge Sampaio, e há mais vida também para além do plano de pavimentações. Há um conjunto de investimentos que estão mapeados que não se esgotam no plano de pavimentações e, portanto, nós vamos querer executar e que para nós tem toda a prioridade política, porque foi para isso que fomos mandatados pelos arrodenses. E, portanto, é isso que vamos querer fazer. Penso que estamos todos esclarecidos para poder votar esta proposta. Mas está mal? Está mal. Eu já escrevi na proposta do governo de Secretaria-Geral e aí também. Agora não sei. Quero para substituir. Estava 12 e a 10 de facto. Está bem, é melhor substituir. Não substituir. Bom, eu vou colocar à votação o ponto, naturalmente, mas agradeço o reparo do Sr. Vereador, e, efetivamente, no ponto 2 da proposta, na sua página 3, está a reunião de Câmara de 12 do 7 e deve ler-se, de facto, dia 10 do 7, e, portanto, eu solicitava, se faz favor, que pudessem corrigir este lapso de escrita e que pudesse ser também, depois, Sim. na página final da proposta, também alterada em conformidade. Já escrevi razoável, Sr. Presidente. A proposta está assinada por cima. Pronto, com estas alterações só de lapso de escrita, que lamento e que agradeço o reparo, temos condições de colocar à votação este que é o ponto número 5 da ordem de trabalhos de hoje, e eu questiono assim quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por maioria com os 2 votos contra os seus vereadores do PSD. Como disse, se calhar depois corrigem e depois circulamos. Está bem, se faz favor? Sim, sim. Quer fazer já? Escrito ou por oralmente? Se faz favor. Sr. Presidente, os vereadores do PSD votam contra a proposta número 5 de contratação de empréstimo a longo prazo para aplicação em investimentos diversos no montante máximo de 2,6 milhões de euros, uma vez que esta proposta
agrava ainda mais a situação, porque já tinha sido deliberada e com o qual o PSD não concordava desde o 7 de 2023 e, depois da discussão da mesma, continuamos com a mesma dúvida, que é qual é o valor final que o município prevê pagar por este empréstimo de 2,6 milhões de euros, com o Euribor a 6 meses mais spread associado. Muito obrigado. Vou fazer também uma declaração de voto, referindo que voto a favor desta proposta, na medida em que ela obedece a um escrupuloso princípio da legalidade, no fundo respeitando a lei em vigor, os limites de endividamento municipal à data, e que é menos onerosa para o município, teoricamente, na medida em que se propõe um prazo de amortização de empréstimo que começa mais cedo do que tarde, o que permite que efetivamente consigamos ter alguma poupança em termos potencialmente de juros, o que significa que ela será menos onerosa para as gerações futuras, como de resto decorre do próprio texto da proposta. Muito bem, vamos passar então ao ponto seguinte, que é o texto da ordem de trabalhos. Este ponto diz respeito a um procedimento também que tem aqui a parceria da CIM Oeste, na medida em que, através da Central de Compras da Oeste de CIM, vamos poder levar a cabo a introdução de mais alguns postos de carregamento para veículos elétricos no espaço público do município. No caso concreto, o que está aqui em causa é a decisão de adjudicação à Petrogal, que foi a entidade que concorreu pelo prazo de 120 meses de exploração, de mais 4 postos de carregamento elétricos a colocar no Concelho da Ruda dos Vinhos, desde logo junto ao parque de estacionamento da Praça de Touros e também junto ao parque de estacionamento na zona do Casal do Telheiro, nomeadamente perto do centro escolar, e também na freguesia de Cardosas e na freguesia da Ranhão, na localidade da Nossa Senhora de Ajuda. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação deste ponto da ordem de trabalhos. Eu começo então por perguntar quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 6 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto 7º é, no fundo, um ponto que visa fazer aqui uma alteração ao fundo de maneio da CPCJ, portanto, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em função da realização de eleições nesta comissão e da alteração da sua Presidente, nomeadamente a Viviane Reis, que passa a ser a Presidente da CPCJ, já foi eleita para o efeito. Eu queria, obviamente, também aproveitar a oportunidade, para, em nome do município, agradecer o trabalho da Presidente cessante, a quem desejamos todos as maiores felicidades, à doutora Hélia Tavares, e, obviamente, simultaneamente, coisa que já fizemos também pessoalmente, publicamente aqui, também endereçar votos dos maiores sucessos para a nova Presidente, a doutora Viviane Reis, que agora assume esta função tão importante no Conselho, que é a Presidência da CPCJ. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Faz favor, Sra. Vereadora Sandra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Da leitura dos documentos, parece-me que até 2016 o fundo de maneio era 102,35 por mês e a Câmara passa a pagar 102,35 por ano. Não, não. Então, É igual. se me permitir, eu posso ler o que me causa a dúvida. Faz favor. Até então, a CPCJ da Ruda dos Vinhos recebia mensalmente um fundo de maneio da Segurança Social no montante de 102,35, a fim de ocorrer a despesa tal. E depois diz, mais à frente, considerando também que em 12 de dezembro de 2022 a Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos deliberou constituir o fundo de maneio para o ano de 2023 no montante total de 102,35. Pelo menos da redação não é claro. Mas mensal texto total. Se ele diz total, está mal. É uma alteração. É portanto total por mensal. É mensal. É mensal. Mas é o seguinte, isto tem que ver com depois da proposta que está em anexo, ou seja, dos fundos de maneio, e o que diz, ele de facto faz a classificação orçamental e discrimina a rúbrica da classificação que autoriza a despesa.
tem 30 euros para limpeza e higiene, depois tem 10 euros para material de educação, cultura e recreio, e depois tem outros bens, que é uma classificação mais genérica, no valor de 62,35. Eu penso que isto se refere sempre, os fundos de maneio são mensais e são levantados na tesouraria quando são aplicados. Portanto, não sei se é necessário. E são repostos quando utilizados. Não sei se é necessário na proposta haver aqui alguma alteração, mas se calhar o melhor era confirmar com o Bruno. Mas eu penso que não. Com o Nuno Libano. Então, eu não sei se está aí. Mas eu acho que não é necessário, porque isto tudo tem que ver com a classificação dos fundos de maneio nos termos do anexo. E os fundos de maneio têm uma legislação específica que regula o processo de tramitação dos fundos de maneio. Mas nada como chamar o Nuno, e se concordarem, vamos prosseguindo a ordem de trabalhos, e ele ou o Bruno, quando chegarem, vamos avançando, está bem? Também não vale a pena pararmos aqui a ordem de trabalho só por causa disso. Muito bem, os pontos número 8 e 9, enfim, o oitavo diz respeito ao normativo das largadas de touros para o ano presente, 2023, e o outro, ponto 9, diz respeito ao plano de coordenação dos claros festejos em honra de Nossa Senhora da Salvação. Portanto, eu, naturalmente, que estes normativos e o próprio plano de coordenação das festas é sempre atualizado antes de cada uma das edições das festas. Tem sido assim. Obviamente quero cumprimentar de uma forma muito especial o Serviço Municipal de Proteção Civil e o SCTJ pelo facto de mais uma vez terem possibilitado a atualização destes planos. No fundo, estamos a trabalhar com estas entidades na perspectiva de tudo prever, de maneira a que possamos, obviamente, levar a efeito estes festejos com o mínimo de danos possíveis para a saúde e o bem-estar e a segurança dos nossos concidadãos e municípios e quem nos visita por altura e por ocasião desta festa de agosto. Eu diria que, no fundo, esta atualização é feita em consonância com o programa da festa atual, como não poderia deixar de ser, e também obedece aqui a alguns inputs de entidades externas, a quem agradeço também todos esses inputs que foram sendo realizados. Queria dar destaque ao facto de mantermos, à semelhança daquilo que introduzimos no ano passado, uma equipa médica de emergência disponível durante as largadas de touros para fazer uma primeira intervenção pré-hospitalar, médicos e enfermeiros, para o socorro às populações que venham às largadas de touros e que o ano passado tão bom resultado teve, na medida em que tivemos aqui algumas escolhidas com alguma gravidade, e estamos convencidos que esta primeira intervenção foi absolutamente decisiva para que o desfecho não fosse trágico como poderia eventualmente, potencialmente ter sido. Basicamente é isto que tinha para transmitir aos colegas e permanecerei ao desculpar alguma questão que entenda por conveniente. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos 8 ou 9 da ordem de trabalhos. Não havendo, vamos com... Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu posso já fazer a consideração que vinha fazer. Embora o PSD se tenha, enfim, demonstrado disponível, desde o final da festa do ano passado, disponível e interessado em participar com ideias para a organização das festas, a verdade é que nunca fomos envolvidos e nunca nos foi dada sequer informação sobre as reuniões que estavam a ser feitas, sobre a organização, o orçamento em casa, nada. E, portanto, o voto, quer do ponto 8, quer do ponto 9, vai ser abstenção. Obrigada. Muito bem. Queres responder? Vamos colocar à votação, começando pelo ponto 8º da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por maioria com 2 votos de abstenção dos seus vereadores do PSD. O ponto seguinte é o ponto 9, vou colocar também à votação, questionar quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria com a abstenção dos seus vereadores do PSD. Sim. Não está? E ele diz que podemos fazer acrescentar mensal para justificar que é mensal. Não é? É sempre mensal. É sempre mensal. Sempre que seja gasto. Pode ter sido aí um lapso de se não entender acrescentar total mensal.
não chegava a 8 euros por mês, também era. Mas a minha questão é que isto, se calhar, isto tem uma legislação específica. Não diz que é total mensal. Temos a acrescentar. Eu penso que isso é uma questão de português apenas para ser mais É, esclarecedor. mas é total Mas mensal. é sempre mensal. E sempre que for gasto, podem não gastar os 102, se gastam 10, mas é reposto sempre. As contas são feitas sempre mensais. Sim, mas quem não sabe isso e lê isto, entende que é um total anual. Até porque diz, de antes era feito assim, agora. Exato. Bom, fica melhor, mas de todo modo o que tem que cumprir é a lei do fundo de maneio, e isso não havia dúvidas que era mensal, mas naturalmente agradeço o reparo e fica aqui à mão por mim desde já, e depois o Nuno, em conformidade, fará o que tem que fazer enquanto membro do Gabinete de Auditoria e Controle Interno, está bem? Posso já os dois? Diz? Não. Eu acho que só dizia num sítio, não é? É Só aí. Era só aqui, não é? Ok. Muito bem. Pronto, eu se calhar voltamos então ao ponto 7º da ordem de trabalhos, não é? No fundo, alterei esta questão para pôr total mensal, penso que isso fica mais claro. Se concordarem, vou colocar à votação nestes termos, já com a nova redação, questionando quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, portanto, o ponto 10º, diz respeito também à festa de agosto, mas neste caso para o recebimento para já de algumas das doações ao abrigo da lei do mecenato que o município se propõe receber para apoios diversos para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Salvação. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 10º da ordem de trabalho. O ponto 11 da ordem de trabalho diz respeito ao projeto social de sistema de transportes municipal da Ação Social e Saúde, nos termos da informação dos serviços que instrui a proposta aqui presente hoje a deliberação, reúne condições para ser aprovado, que é o que se propõe em conformidade. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É então aprovado por unanimidade o ponto número 11 da ordem de trabalhos de hoje. Os pontos 12 e 13 dizem respeito ao projeto social também Cartão de Cidadão da Cheira Rodense. Os pontos 12 e 13, a proposta é no sentido de deliberar favoravelmente, uma vez que reúne condições para o efeito nos termos de informação técnica, e o ponto seguinte é o ponto 14, e se me permitem já a apresentação conjunta, no fundo, a informação técnica era a tendência de indeferimento deste ponto 14, uma vez que neste caso, deste ponto 14, o bebê em causa tem 16 anos de vida, o que já está fora, 16 meses, desculpa. Eu disse 16 anos? Sim. Não, eram 16 meses. Mas vocês estavam atentos, fico de folga em saber, 16 meses de vida, ou seja, está fora do enquadramento do regulamento que prevê para os 16 meses iniciais de vida do bebê. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos 12, 13 e 14. Não havendo, iríamos votar então em separado cada um dos pontos, começando naturalmente pelo ponto 12. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 12 da ordem de trabalhos. Questiono agora relativamente ao ponto 13, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 13 da ordem de trabalhos. E seguidamente coloco à votação o ponto 14 da ordem de trabalhos, questionando assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 14 também.
Os pontos 15 e 16 têm que ver com mais um projeto na área social, neste caso o cheque visão. No entanto, de acordo com a informação técnica dos serviços que instrui a proposta aqui hoje a deliberação, há uma tendência de indeferimento, quer num caso, quer no outro. No primeiro, por razões que têm a ver com rendimentos per capita, portanto, pela capitação, e no segundo caso, por falta de documentação da requerente ou do candidato à medida. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes dois pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, passamos então à votação, começando pelo ponto 15. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 15 da ordem de trabalhos. E seguidamente coloca então à votação o ponto 16. Questionamos também quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 16 da ordem de trabalhos de hoje. Bom, o ponto 17 diz respeito também mais uma medida de âmbito social, neste caso o Fundo de Emergência Social. Nos termos da informação técnica, este caso reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente, que é o que se propõe em conformidade com a informação. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, passaríamos então à fase da votação. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este que é o ponto 17 da ordem de trabalhos de hoje. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 18. Neste caso é uma proposta no âmbito da descentralização de competências na área social, nomeadamente ao abrigo do regulamento das prestações de caráter eventual. No caso concreto, este ponto não reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente, na medida em que há uma tendência de indeferimento, de acordo com a informação técnica, uma vez que o rendimento líquido do agregado familiar ascende aos 607 euros e, portanto, estará excluído da aplicação do regulamento em conformidade. Obviamente, todas as situações de tendência de indeferimento são devidamente comunicadas aos requerentes e há, obviamente, o princípio de audiência prévia antes da decisão definitiva do ato administrativo. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 18 da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 18 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, o ponto 19, diz respeito a mais uma medida de âmbito social, neste caso o Programa de Apoio Local ao Arrendamento, que é o PALA. Neste caso, há também aqui uma tendência de indeferimento deste processo, na medida em que esta requerente não preenche os requisitos cumulativos da residência / recenseamento no Conselho e, portanto, daí a tendência para indeferimento que é aqui manifestada pelos serviços e que se propõe em conformidade. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto de ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação. A questão assim, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 19 da ordem de trabalhos. Os pontos 20, 21 e 22. Se me permitem os colegas, iríamos fazer uma apresentação conjunta, na medida em que estamos a falar de pedidos de isenção de pagamento de taxas para a realização de eventos, nomeadamente o URDA e também o Clube de Cardosas. Um deles já foi realizado, teve a ver com o acolhimento e com o evento de acolhimento aos peregrinos das Jornadas Mundiais da Juventude, e o das Cardosas tem que ver também com a questão do Clube Recreativo, peço desculpa, da Natura Ruda, que é uma feira que se pretende realizar também em breve, e do URDA tem que ver também com os recintos improvisados por causa da questão da largada no âmbito da festa de São Lourenço em Arena. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos. Só dizer que relativamente aos do RDA, faço parte dos órgãos sociais. Correto. No fundo, o vereador João Pedro está, mas não participa na votação. E a favor? Não.
É porque tens o teu filho, mas eu acho que não é aplicável. Mas a cautela parece. Muito bem, então começando pelo ponto 20, em que há esta manifestação de impedimento, quer do Sr. Vereador João Pedro, quer do Sr. Vereador Paulo Pinto, com os presentes que restam, somos 4, que restam para efeitos deliberativos. Portanto, temos quórum deliberativo, podemos votar em conformidade, embora haja aqui um para ratificar. O despacho de ratificação é do Sr. Presidente. E entendo eu, embora isto seja sempre uma questão interessante para quem se dedica a estas coisas jurídicas, mas eu entendo que a ratificação, no fundo, é a antecipação do voto de quem propõe a ratificação. Portanto, na realidade, há um voto favorável, que é o do Sr. Presidente que propõe a ratificação. Portanto, isto significa que temos condições para poder votar, salvo melhor, mais esclarecido entendimento, é este o meu entendimento. Portanto, mas também, como parece que ninguém vai impugnar isto, também não há grande motivo para alarme. Em todo o caso, acho que temos defesa e bastantes razões para não duvidar desta questão. Portanto, o ponto 20, tirando os vereadores Paulo Pinto e João Pedro, que já falámos, coloco à consideração dos colegas. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade dos presentes na votação. Os seus vereadores mantêm-se ausentes no ponto 21 da ordem de trabalhos, certo? E, portanto, aos restantes, este agora já não há o tema da ratificação, temos quórum deliberativo sem qualquer sombra de dúvidas. Vamos propor à votação. Eu ia questionar quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade dos presentes para deliberação o ponto 21 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 22º, diz respeito também a uma isenção de taxas, neste caso do Clube de Cardoso. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 22º da ordem de trabalhos, com todos os vereadores em condições de poder deliberar. Okay? O ponto seguinte, portanto, o ponto 23º e 24, se calhar podia apresentá-los conjuntamente, até porque eles estão intimamente relacionados. Estamos a falar de uma obra que já falámos um pouco no PAO sobre o tema, tem que ver com a prorrogação, por um lado, do ponto 23º, a prorrogação em 10 dias do prazo para a apresentação de propostas no concurso público para a empreitada de substituição do coletor de saneamento até à estação elevatória da Hectar e desde a Ponte dos Afetos, e, por outro lado, a conclusão da bacia de saneamento em baixa do Carrasqueiro, que também consta desta mesma empreitada. Houve aqui, de facto, algumas questões levantadas pelos concorrentes durante o prazo da apresentação de propostas. Foi necessário responder em conformidade e depois o ponto 24 vem dar resposta a essas dúvidas e omissões levantadas pelos concorrentes em sede própria, no caso concreto, em sede de período de esclarecimentos para a apresentação das suas propostas. E, portanto, os pontos estão ligados. O primeiro é dar 10 dias na sequência do esclarecimento e o ponto seguinte, o ponto 24º, tem que ver com a aprovação pela Câmara desses erros e omissões e a resposta aos mesmos que foram apresentados na plataforma dos concursos públicos pelos serviços técnicos. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes dois pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 23º da ordem de trabalhos. Atenção, se não podes assinar isto. Muito bem. Ponto seguinte. O ponto 24º coloco também à consideração dos colegas para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Portanto, os pontos seguintes, 25 e 26,
dizem respeito ao projeto do Arruda Lab e ao concurso empreitada em vigor. Portanto, no caso do ponto 25, ele diz respeito à aprovação da segunda revisão provisória de preços nos termos do Código dos Contratos Públicos, e há aqui um montante de 17.362 euros que foi apurado de trabalhos em termos de revisão de preços, que é uma prerrogativa que os empreiteiros têm também de solicitar a revisão dos preços nos termos do CCP. No entanto, é necessário descontar o valor da primeira revisão de preços provisória, que dava um saldo a menos a favor do empreiteiro, neste caso a favor do município, de 6.039 euros, o que dá um saldo de 11.322,96 euros, que seriam favoráveis ao empreiteiro. No entanto, temos também que descontar o valor dos trabalhos a menos que na obra do Arruda Lab, a favor do dono da obra, se computam à data de hoje em cerca de 9.500 euros, portanto, que tem a ver com as questões de ajustamentos do AVAC e que abaterão a estes 11.322 euros que o empreiteiro teria que receber. De alguma forma, parece-me que a informação é muito clara na proposta, mas não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes 2 pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, iríamos colocar então à votação o ponto 25, questionando assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. Colocaria também à votação, se me permitirem, o ponto seguinte, que é o ponto 26 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. O ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito a um processo urbanístico. Neste caso tem que ver com a pretensão por parte de um requerente no que diz respeito à edificação de uma moradia unifamiliar na localidade da Quinta da Serra. No fundo, nós consultámos quer a Junta de Freguesia, quer a ANAC, que é a Autoridade Nacional da Aviação Civil, por causa de uma servidão administrativa que existe naquela zona, uma vez que se propõe 3 pisos. No caso concreto, tem que ver com a proximidade à startup cultural da Quinta da Serra e por isso pedimos o parecer da Junta de Freguesia em conformidade e, portanto, o parecer quer da ANAC, quer da Junta veio emitido. No caso da ANAC não havia qualquer obstáculo e, no caso da Junta de Freguesia, é solicitar que se cumpram naturalmente aqui algumas questões que têm a ver com a servidão de vistas da startup cultural. Portanto, é isto que me apraz registrar. Portanto, há aqui uma proposta que vai no sentido de atribuir a este pedido de informação prévia, no fundo, a aprovação condicionada ao parecer da Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos deliberar então em conformidade. Coloco à votação quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade do ponto 27 da ordem de trabalhos de hoje. Chegamos assim ao fim da ordem de trabalhos. Sugeria que pudessem passar os documentos para conhecimento à reunião de Câmara de hoje, nomeadamente o resumo diário da Tesouraria e o licenciamento dos processos de obras particulares dos últimos 15 dias. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes documentos. Creio que não. Estamos em condições então de poder encerrar os trabalhos por hoje, agradecendo a presença e a participação de todos, despedindo-me até à próxima oportunidade, desejando obviamente votos de uma excelente festa em honra de Nossa Senhora da Salvação. Muito obrigado.